Leitura da Palavra, 27 de agosto de 2020. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulos 17 e 18. Eu leio a Palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Capítulo 17. O Evangelho em Tessalônica. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles. E por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E este Jesus, que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres principais. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçavam a cidade e, assaltando a casa de Jasson, procuravam trazê-los para junto do povo. E não os achando, trouxeram Jasson e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: Estes que têm alvoroçado o mundo chegaram até aqui, os quais Jasson recolheu, e todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. E alvoroçaram a multidão e os principais das cidades que ouviram estas coisas, tendo, porém, recebido satisfação de Jasson e dos demais, os soltaram. Em Bereia. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas de classe nobre, e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até o mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. E os que acompanhavam Paulo os levaram até Atenas. Então, recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. Em Atenas. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava Jesus e a ressurreição. E tomando-o, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber que vem a ser isto, pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que está escrito, ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites de sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos todos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens,
e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam acerca disto: te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns homens a ele, creram, entre os quais foi Dionísio, Areopagita, uma mulher por nome Damaris, e com eles outros. Em Corinto, capítulo 18. E depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, ajuntando-se com eles, e como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia judeus e gregos. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado no Espírito, testificando aos judeus que era Jesus, era o Cristo. Mas resistindo e blasfemando ele, sacudiu as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo, e desde agora parto para os gentios. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito Justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Mas, sendo Gário procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordantemente contra Paulo, e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a servir a Deus contra a lei. E querendo Paulo abrir a boca, disse Gário aos judeus: se houvesse, ó judeus, algum agravo ou crime enorme, com razão vos ouviria. Mas se a questão é de palavra, de nome e da lei que há entre vós, vede vós mesmos, porque eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Então todos os gregos agarraram Sóstenes, principal da sinagoga, e o feriram diante do tribunal. Porém o Gário, nada dessas coisas o incomodava. Áquila e Priscila. E Paulo, ficando ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria. E com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Quencréia, porque tinha voto. Então chegou a Éfeso e deixou-os ali. Mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus. E rogando-lhe eles que ficasse por mais algum tempo, não conveio nisso. Antes se despediu deles, dizendo: é-me de todo preciso celebrar a solenidade que vem em Jerusalém. Mas querendo Deus, outra vez voltarei a vós. E partiu de Éfeso. E chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém, e saudando a igreja, desceu a Antioquia. A terceira viagem missionária. E estando ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Então, quando ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebesse, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Amém? Obrigada, Senhor meu Deus, por essas palavras, Pai, no dia de hoje.